começando a terceira temporada do podcast Luxuosamente. E para variar, eu tô em um outro lugar, num outro momento. Dá só uma olhada nesse ambiente. Incrível, né? Praia do Forte, Bahia. E dessa vez tá um pouco diferente. Dessa vez eu nem tenho uma dupla para me ajudar. São 4 mulheres incríveis para me ajudar a debater sobre o luxo. 4 alunas minhas que viraram amigas, que viraram parceiras de negócio e que são mulheres maravilhosas, incríveis. E eu tô aqui na Bahia justamente para compartilhar todo esse momento e todo o conhecimento dela com vocês, hein? Olha como eu sou boazinha. Eu sou muito fofa, né? Eu tô simplesmente compartilhando tudo que elas sabem com vocês. Olha isso, hein? Porque eu vou apresentar esse time. Dá uma olhada. Thalita Ribeiro, stylist maravilhosa, incrível. Doutora Luana Bueno, dermatologista. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Esse detalhe. Luciana Pitanga, empresária e especialista em comportamento do consumidor. É isso mesmo, gente. E Thalita Castanha, maravilhosa, fotógrafa incrível. Bem-vindas, meninas. Muito obrigada por uma edição aí inédita e com essas mulheres incríveis e maravilhosas. É aqui um quarteto magnífico. Bora começar a falar, hein? A gente viveu uma experiência muito incrível em Paris. Foi maravilhoso. Eu acho que eu nem posso ficar falando muito, porque as outras alunas começam a ficar com ciúme, né? Mas realmente foi um momento, assim, muito transformador para todas nós. A gente poder viver e vivenciar realmente o que é o mercado de luxo, entender e trazer para a nossa realidade e aplicar nos nossos negócios. E a ideia hoje é que a gente realmente fale sobre isso. O que a gente entendeu, como a gente aplica. Somos de setores completamente diferentes, mas complementares, que atendemos o mesmo perfil de cliente e que, de alguma maneira, a gente está conectada aí o tempo todo. E eu queria começar falando sobre personalização. E elas já estão me olhando com as caras assim, desesperadas. Eu só estou um pouco preocupada porque, fora das câmeras, a gente fala muito. E a ideia é que a gente fale igual fora das câmeras. Então, pode ser que cada episódio dure cerca de mais 5 horas. Mais ou menos. Porque é mais ou menos isso que funciona aqui no dia a dia. Até no grupo de WhatsApp, gente. Às vezes eu passo 5 minutos sem olhar, tá ali, 100 mensagens. Como que eu vou acompanhar? E é um debate, né? Mas eu quero começar perguntando aí. E fiquem à vontade para a primeira, que eu já sei que vai ser a Thalita, que ela já tá me olhando. Falar sobre personalização. Como aplicar a personalização no seu negócio? Muito bem. Eu trabalho no setor de fotografia, sou fotógrafa há 12 anos, né? E ao longo desse período eu fui entendendo meu cliente e o curso de Paris foi um divisor de águas, já te disse isso várias vezes, para eu trazer e entender que a personalização, ela era não só essencial para o meu cliente, como também trazia conforto. E não estou dizendo do conforto da xícara de grife, eu estou falando do conforto em se sentir acolhido, se sentir prestigiado, importante. E eu trouxe um novo protocolo de atendimento no estúdio e de receber o cliente no estúdio, que fizesse com que ele entendesse que aquele ensaio foi estudado para ele do começo ao fim. Porque se a gente for parar para pensar num ensaio fotográfico, é ali, né, a câmera, eu leiga, né, porque eu não sou nada da fotografia, mas ali a câmera e tem uma pessoa. E aí a sensação que a gente tem é que vai sair a pessoa, vai entrar outra, é um clique. Sair uma pessoa, entrar outra, é um clique. E aí o que eu fiz para que isso não transparecesse e que o cliente não entendesse que o estúdio era entra e sai? Eu tenho 2 estúdios e uma recepção no meio. Todo o estúdio, tanto o estúdio do lado direito quanto o esquerdo, tem um lavabo individual e uma porta de saída individual. Então, o cliente que está no estúdio 1 não tem contato com o cliente do estúdio 2. E por um acaso, se eu tenho uma cliente na recepção aguardando ou algo do tipo, eu consigo fazer a saída do cliente pela sala que ele está fotografando. Os clientes não se cruzam. Então, eu trouxe, né, fazendo essa dinâmica, a sensação para o cliente de que ele é exclusivo, especial porque é, e tanto a estrutura física quanto a preocupação da circulação, né, do estúdio, do ambiente, fosse individual e agradável, porque eu estou falando não só das grávidas, mas também das mães que chegam com seus bebezinhos de 10 dias, 15 dias no estúdio.
Então, para que as mães que estão fazendo ensaio com os bebês recém-nascidos não cruzem com outras famílias que muitas vezes têm crianças maiores, com grávidas e tudo mais, eu fiz essa estrutura no estúdio para que elas entrem, fotografem e não percebam que estão acontecendo outros ensaios no decorrer do ensaio dela e ela tem uma saída exclusiva, um toalete exclusivo, para que ela se sinta ali, né, num ambiente extremamente Acolhida, segura. Sim. Porque é exatamente isso que a gente precisa ali no pós, né? Isso. E eu entendo que uma mãe com um bebezinho de 15 dias, 20 dias, não quer contato com outras pessoas, né? Não quer essa circulação. Só sai para ir ao pediatra, para ir ao estúdio fazer o ensaio, porque tem aquele período, né, que o ensaio newborn, ele vai ali até uns 20 dias, 30 dias. Então, para evitar o desconforto, para que ela se sinta bem aconchegada e que o ensaio ele é realmente pensado nela nos mínimos detalhes, até na saída, no encontro, evitar, né, que o bebê tenha contato com outras pessoas. E é trazer essa personalização de uma forma muito sutil e delicada, né? Sim. E é única, porque tá ali, é uma fotografia, eu vou estar fazendo a fotografia, mas eu vou estar fotografando aquele bebê naquele momento com aquela mãe. Mas o que eu vejo na personalização, né? E aí, Thalita Ribeiro vai poder falar muito melhor sobre isso. Que a gente só consegue criar a personalização quando a gente conhece o cliente. Sim. Conhece o cliente na sua essência, no Exato. seu detalhe. Então, tu sabe o que, que uma mãe que acabou de ter um bebê precisa. Ela vai te contar nas entrelinhas o que ela gosta, o que ela não gosta. E aí, tu cria essa personalização. Isso a gente só consegue personalizar quando existe estudo do cliente. Estudo das necessidades do cliente. Estudo do que o cliente espera quando ele contrata aquele profissional. Então, eu fiz um mergulho no estudo do cliente. Eu achei que era importante para eu conseguir oferecer o diferencial, para que o cliente não se sentisse inseguro ao sair de casa e ir para o meu estúdio com um bebezinho recém-nascido. Eu acho que é a chave do processo, do sucesso da personalização. Eu, Thalita, acho que a personalização não é só uma caixa personalizada, um laço personalizado, uma embalagem dessa forma. Eu acho que a personalização é muito mais profunda do que a entrega do álbum daquela forma. E que muitas vezes não é o excesso, não é o grande, não é o caro. Isso. Mas é o raro, né? É o raro. É o raro. E o que é o raro? E o atendimento personalizado, ele é raro mesmo. Eu acho... Porque para você entender realmente, colocar uma personalização efetiva, você precisa estudar o seu cliente. Você primeiro precisa conhecer quem é o seu cliente. Entender de onde, quem indicou, por onde vem. E para isso existe tempo e dedicação no estudo para ser assertiva. Sem o estudo do cliente, não há personalização. Eu falei que eu estava sendo boazinha e emprestando para vocês um pouco do conhecimento, né? Isso foi só a Thalita que falou, tá? Eu tô achando estranho, porque elas estão tudo quietinhas aqui. Porque, gente, isso aqui é tudo mentira. O que tá acontecendo aqui, eu vou contar para vocês. É tudo mentira, porque elas falam até pelos cotovelos. Ah, mas quer aprender com a colega, então. Gostei! Também. Muito obrigada. Tá Eu bom. posso contar por experiência própria. Quando fui no estúdio da Thalita, a gente tava com fome. E a assistente dela chegou com pipoca, com lanchinho. Então, assim, a gente ficou muito tempo A gente só lá. comentou, né? Ai, que fome. Foi. Só isso, que fome. Mas e ela é a já prática apareceu. da escutativa, né? É. É a prática da escutativa. E no estúdio eu trabalho muito a percepção. Não existe uma regra, existe uma percepção do cliente. Vamos perceber o que ele está manifestando. E naquele momento, né? Aham. O que ele tá sentindo naquele momento? Qual o estado de espírito dele no dia? Isso. Você pode fotografar, às vezes, a mesma pessoa em dias diferentes, em momentos de vida diferentes. E que traz demandas diferentes. Então, no dia do nosso ensaio, houve uma manifestação. Nossa, eu tô com fome, não sei o quê. Minha assistente saiu prontamente, sem falar nada, e chegou com uma surpresa, uma bandeja com lanches naturais. Banquete. Com pipoca, com sucos, com água de coco. Foi. E isso é treinado? Tu treina a tua equipe para Treino. isso? Para essa escutativa, Eu para esse treino. cuidado? Uhum.
Eu digo que não é regra. Não tem, porque se eu coloco isso como uma regra, eu tiro a percepção da minha equipe de entender o que o cliente está manifestando, o que ele deseja ali naquele momento. Então, é sensibilidade e percepção. Vamos trabalhar a sensibilidade e a percepção. Cada cliente tem uma demanda. Sim. Se eu coloco como uma regra engessada, a equipe não percebe individualmente as necessidades daquele cliente. Para o estudo mesmo de comportamento de consumo, você tem essa questão do atender a expectativa e você tem a questão de superar a expectativa e você tem a questão até de antecipar, né, algo que o cliente tem latente. Ele nem sabe que ele deseja aquilo. No caso de Luana, no seu estúdio, quando ela fez, ai, que fome. Talvez ela esperasse você perguntar, você quer comer alguma coisa? A gente pode pedir. E você superou a expectativa dela quando você chegou com esse lanche. Exato. Né? Então, é muito importante que as empresas, as marcas, elas entendam isso. Que hoje em dia o cliente ele não quer... Porque a comunicação existe. Sim. O cliente sabe que hoje todo mundo quer atender. Nas marcas realmente que se preocupam com a imagem, querem atender a expectativa do cliente. Mas ainda hoje, poucas tentam superar. Então, porque isso o atendimento de atender expectativas é o que todo mundo tem que fazer, né? E a gente tem que buscar superar. Porque fotógrafo, tem milhares de fotógrafos. Médico, tem muitos médicos. O que vai fazer esse cliente se sentir único e especial é a forma com que ele é tratado. Sim. Exato. Onde ele chega. Sim. De você sentir o que ele está passando. No meu caso mesmo, tem pessoas que chegam ali por diversos motivos. Exato. Ou estão há muito tempo sem se cuidar e querem o cuidado. Ou tem um evento, um casamento de um filho, Exato. ou alguma festa, ou uma viagem. Sim. Então, cada atendimento é único. Sim. Não é nem a pessoa, porque a pessoa ela vai mudando de acordo com os momentos da vida. Mas ouvir, escutar e não tratar todo mundo igual, porque as pessoas não são iguais. E ouvir e escutar mesmo, assim, o que a pessoa naquele momento está sentindo. Muitas têm insegurança, nunca fizeram nada, não conhecem do procedimento. Precisa, às vezes, passar um tempo ali explicando o que é, desenhando, mostrando vídeos, explicando o passo a passo, como é a anatomia daquela pele. Para que onde visualize, o vai, o que ele vai fazer, quanto tempo vai levar. Então, sempre que eu vou fazer um atendimento, a primeira consulta, eu separo 2 horas. Então, ali eu tô conhecendo a pessoa pela primeira vez, eu vou ouvir um pouco da história dela, eu vou ouvir o que ela foi buscar naquele momento, eu vou tirar as dúvidas, deixá-la segura para poder fazer o procedimento, assim, totalmente tranquila. Entender o cliente, mergulhar no cliente, saber quem é o cliente que ele está atendendo, faz enriquecer o trabalho dele além da técnica. Não adianta nada o fotógrafo ter boa técnica, não saber receber, não saber ser gentil, não ter a sensibilidade de entender o seu cliente. Não cuidar do seu cliente. Não cuidar do seu cliente. E custa muito caro a rotatividade de clientes. É muito melhor você ter um cliente, cuidar desse cliente, fidelizar esse cliente, saber, né, tudo que esse cliente espera quando ele contrata o teu serviço, do que ficar atrás do mesmo cliente todos os dias. Exatamente. É muito mais inteligente, né? E hoje as pessoas, eu percebo que não contratam um profissional apenas pela técnica. Precisa reunir técnicas, né? Técnicas, isso, é isso, Manu. E o cliente precisa ser visto, né? Porque tem profissionais em todas as esquinas. Fotógrafo, de stylist, tem médico, todas as esquinas. O cliente, ele não volta em você por causa da sua técnica apenas. Ele volta porque ele foi visto, ele foi ouvido. Valorizado. Ele se sentiu valorizado, ele se sentiu único e especial ali. Então, isso não é mais uma futilidade, isso é essencial. A gente enxergar cada pessoa como única. E é uma necessidade. Se você quer permanecer no mercado, dentro da sua área, é uma necessidade. A gente precisa antecipar o que o cliente vai precisar. Daí a Lu falou, Luana, não vamos usar essa palavra de... Essa expressão de antecipar a necessidade. Porque às vezes a pessoa explica um pouco melhor. Porque não é uma expressão que soa bacana, ela não é positiva. Você antecipar a necessidade é uma dor, né?
É algo que a pessoa precisa que se resolva. E às vezes ela nem sabe que ela precisa. Nem né? sabe. Às No vezes caso não de quer. você antecipar, às vezes não quer, às vezes é latente. E aí você, quando usa a expressão no mercado, antecipar a necessidade, parece que você está trazendo, antecipando problema, aquele né? problema, aquela dor. É muito melhor você usar outras expressões, né? Como expectativa. Isso, exatamente. Superar a expectativa. Como superar a expectativa. É muito melhor, né? E como você, inclusive, vislumbrar, Você prevê. você prevê aquilo que o cliente pode necessitar, através de pesquisa, como você disse, entender quem é o seu de cliente. conhecer o cliente, É muito né? importante, exatamente. E cada pessoa precisa de alguma coisa. Cada pessoa, às vezes, uma coisa que para você é muito importante, para ela não faz diferença. Exato. Então, Por essa isso que necessidade não de pode conhecer. ter regra dentro do E processo. assim, gente, e sim mais sensibilidade, né? Sim, e mais do que isso, a gente está aqui falando bastante sobre personalizar o serviço ou o produto para o cliente e a gente esquece de se personalizar. Ontem também a gente estava falando sobre isso aqui nessa mesma conversa, de que quantas palestras a gente ouve, podcasts e programas, né, canais de YouTube, em que a pessoa usa palavras-chave que ela aprende em curso de oratória e as pessoas ficam presas naquilo ali, mas no final elas saem do programa ou da palestra sem entender nada. Ele não foi especial. Ele não disse nada que tocou ninguém de fato. Que né? acrescentou, né? Ele generalizou ali o programa dele, a palestra dele, e no final, ninguém saiu de lá com uma bagagem especial. Então, quando você personaliza a você mesmo como profissional, quando você entende o que você precisa dizer, mas você diz dentro do seu contexto, da bagagem do seu dia a dia, as pessoas vão entender muito melhor. Com né? certeza. Ô Lu, mas sabe que quando eu falo de luxo, as pessoas sempre me perguntam por quê e o que eu acho que as marcas têm em comum. Ai, né? O que Chanel tem em comum com Dior e Cartier? E por que duram tanto tempo? E eu sempre falo da essência. Que é justamente isso. Peraí, deixa eu me conhecer. Deixa eu me personalizar. Deixa eu entender quem eu sou para daí ir para fora. E aí eu entendo para quem eu vou servir, a quem eu vou servir, e eu faço essa troca. É Isso autoconhecimento serve pra tudo, né? antes de conhecer o cliente. Exatamente. Fato. Isso serve para tudo e eu acho que quem trabalha com arte ainda é mais expressivo. Porque a gente coloca muito a gente, né? Uhum, Na sim. foto, igual na roupa. A sim. Lu também faz arte porque ela molda, né? Sim. O rosto e tal. Então, isso é importante. Essa coisa do autoconhecimento, eu fui aprendendo também ao longo do tempo. Porque quando eu falei, deixa eu passar por um ensaio onde eu seja produzida para ver o que o meu cliente está sentindo. Exato. Perfeito. Porque eu ia lá, produzia todo mundo, e aí, quando eu comecei fazendo grávida, né? Então eu ficava lá, quanto tempo que ela fica em pé? Será que ela sente dor? O quanto Ah, eu posso contar. Subi uma escada Né? ontem. Eu e Luana podemos Subi contar. uma escada ontem, parecia que eu tinha treinado 1 hora. E eu tava assim, ofegante, todo mundo lá pronto. E eu falei, gente, calma, eu preciso me recuperar um pouco. Manu, por exemplo, quando eu fiz o ensaio dela, me deu uma demanda. Eu quero uma coroa. Aí eu falei, então senta aí que eu vou fazer flor por flor na sua cabeça. E aí Que depois, saiu também daquilo que tu normalmente não faria. tava fazendo ali, né? E aí eu cheguei e disse, não, mas eu quero muito essa foto. Ela não disse não pra mim. Ela foi descobrir maneiras pra atender aquele Então, meu sonho. Mas como eu me conheço como profissional, eu falei, não, eu posso fazer algo que tenha o que ela me pediu, porque o sonho é dela, não é meu. Dentro né? do meu perfil. Dentro do que eu costumo fazer dentro na minha arte, na minha estética. Então, a pessoa olha a foto, Thalita que fez. E é uma coisa que Exato. normalmente eu não faria, entendeu? Você não se distanciou da sua Não, essência, não. mas não deixou de atender o cliente. Que eu digo, gente, nunca diz logo de cara, não posso fazer. Você pode adaptar o seu produto ou o seu serviço dentro do seu padrão, né? Claro que Não, você pode adaptar. E Lu, eu cheguei até a Thalita por uma outra visão, né? De ensaio e tudo mais. E aí, hoje, a foto que eu tenho, há 6 anos, né? Porque a Isabelle tem 5 anos, eu grávida, tá aí uns 6 anos no meu closet. É essa, que é completamente diferente daquilo que eu cheguei nela. Mas que eu pedi, eu quero essa foto, eu quero muito fazer essa foto. E como a gente tem que conhecer, porque eu vendo Manu de fora, quando eu comecei o processo de... Porque o meu processo, talvez seja parecido com o da Thalita, acho que o da Lu também um pouco. Eu converso bem antes do ensaio, né? Quero saber quem que é, mas a Manu sendo Manu... Quem que é? Assim, quem é você? Ei, gente, o podcast é meu. O que É pra você- falar bem de mim. Vamos combinar. Nossa, eu vou falar bem. Ela me mandou o quê? Um PDF Simples, assim. Eu sou assim. que eu passei uma semana lendo. E aí eu disse,
que eu vou fazer com essa mulher? Porque eu falei, gente, é uma das pessoas mais completas que eu já vi na minha vida. Eu não tinha. Claro, eu mandei o PDF com todo o meu currículo. Tudo. E eu falo, fazendo um parênteses, abrindo aba. Eu preciso declarar meu amor sempre pra Manu, mas eu falo, ela foi muito divisor de águas na minha vida como profissional. Porque eu tava meio que no começo, quando a gente se conheceu. E eu tava naquele momento do tipo, será que eu tô indo pro lugar certo? Porque eu tava fazendo uma coisa muito disruptiva no mercado. Que era colocar moda num contexto de ensaio de gestante. Então, todo mundo me chamava de doida. Todo mundo mesmo. E eu não. Vai dar certo, vai dar certo. Assim como a minha professora, né? Tava contando que a minha professora falou que eu nunca ia sair numa Vogue, se fazendo grávida, e eu consegui esse Assim efeito. como as pessoas falavam pra mim, quando eu fiz a transição de profissão, nossa, você vai ser fotógrafa de festinha infantil? E qual o problema? Exatamente. Exato, porque festa infantil tem sentimento. O que Com a gente certeza. falou mais cedo? Não é o que faz, é como faz. Não é o que você vende, mas como você apresenta aquilo. Exatamente. Aí, enfim, aí Manu me mandou o PDF dela e eu falei, meu Deus do céu. É assim, eu não estava acostumada a atender uma pessoa que me mandasse tantas Uma celebridade. Uma celebridade. Ela foi minha primeira celebridade. Aí, ó, tá vendo? E aí eu li, e aí eu falei, gente, mas assim, aí tudo bem, estudei sobre Manu, aí fui procurar como eu faço com todos os clientes, porque a gente sabe que às vezes as pessoas têm dificuldade de se expressar e elas não contam tudo que a gente precisa saber. Sim, eu só Então o a que gente elas tem que querem. achar ferramentas para chegar Um PDF, por exemplo, uma ferramenta. A gente precisa de ferramentas para chegar nisso. Então ela me mandou o PDF, obviamente que uma pessoa que manda um tipo de material desse e o tipo de pessoa que ela é profissionalmente, falando principalmente, ela não ia mandar algo que fosse muito desconexo da realidade, né? Sim. Falei, mas deixa eu dar uma fuçada na internet mesmo. Eu olhei Instagram, aí fui fazendo algumas perguntas que ao longo do tempo eu aprendi a fazer de uma maneira persuasiva, né? Pra me dar a resposta que eu preciso. E beleza. E aí, quando ela me mandou as referências, eu falei, gente, olha como é importante conhecer a pessoa. De fato. Porque se eu só lesse o currículo dela, eu não diria que uma pessoa queria uma coroa de flores na cabeça. Sim. Jamais! Agora, depois que eu começo a conversar e faço as perguntas, eu falo assim, não, tem uma mulher que quer uma coroa de flores aqui, porque ela tem uma doçura em algum momento. Ela Em tem... algum momento. Escondidinho. Ela tem... Não, assim, tanto que assim, o Inside da Manu mesmo tem a força em algum momento, tem o luxo em outro momento, tem a doçura em outro momento. Mas não teve Mac. Mas não teve McDonald's. Nem Coca-Cola? Gente, tive um Nem um belo de fundo, insight. Preciso fazer uma roupa de McDonald's? Um belo de fundo no fazer? rolô. Consegue as embalagens que eu vou fazer um blazer de McDonald's? Dá uma semana pra mim que eu consigo as Aí. embalagens. Mas foi exatamente isso, assim. Que eu gosto de frisar que ninguém é uma coisa só, que a gente tá falando aqui. Isso. Mesmo que a pessoa mesmo dentro da unicidade dela, do ser Ela tem seus individual que ela momentos, né? ela ainda tem fragmentos dentro dela, né? Foi. A pessoa perguntar, qual que é meu estilo? Ué, não sei, vários. Depende do seu mood. Depende do Luana momento. tá aí, prova. Grávida. Foi pra uma linha de ensaio que eu não esperava. Então, Eu pensei que a Luana fosse ter um estilo de ensaio diferente. Romântico. Gente, Mas grávida, o legal ela é que aqui quis todo colocar mundo pra passou fora. pelo Aqui processo. todo mundo já passou pelo processo uma com a outra, uma né? com a outra. É A verdade. Lu mesmo, quando eu conheci ela e comecei a trabalhar com ela, porque assim, a Lu é amiga, parceira, cliente e tudo, né? E quando eu conheci ela, eu olhei assim, né? Olhei, a gente já tava conversando também. E aí, quando ela me falou assim, não, Thalia, além do ensaio, eu quero que você me acompanhe na vida e tal. O que você fala sobre mim? Aí eu fiz um resumo, né? Falei, Lu, seguinte... porque as pessoas acham que a mente explica o corpo, né? E pra mim, o corpo explica a mente. Pra mim, é o contrário. Sim, É a minha forma de pensar. Porque tudo que tá aqui fora, a gente às vezes fala porque a gente não consegue expressar e controlar o que tá aqui dentro. Boa. Então, eu olhei assim e falei assim, o seu momento, o que você tá passando agora é exatamente o que tá dizendo aqui. Porque eu tenho uma pessoa aqui na parte de cima, eu tenho uma pessoa na parte de baixo, tenho uma pessoa nos pés, tenho uma pessoa nas mãos. Eu tava Exato. com uma blusa de couro rosa, uma calça jeans com brilhinhos e uma bota. Falando assim, parece até que deu certo. Mas olhando pessoalmente, Não tava legal. Era muito isso. Era muita bagunça. Eu acho que a gente, né, aqui nesse grupo, nós estamos dando um exemplo de apoio ao empreendedorismo feminino. Com Sim. certeza.
porque fomos estudar juntas, nos conhecemos, Nos admiramos. nos admiramos, entendemos um trabalho da outra, trabalhamos com coisas diferentes. E dentro desse contexto, eu contratando a Luana para cuidar da minha pele é um apoio em dizer, Luana, eu confio e acredito no seu trabalho. Quando Luana me contrata, ela diz, não somos só amigas, eu também quero o seu serviço, seu profissional. E quando eu entrego e ela contrata a fotografia e ela paga pelo serviço e eu vou na clínica dela e eu pago pelo serviço, sendo amiga hoje, tendo intimidade hoje, é uma forma de você apoiar o empreendedorismo. Isso sim é apoio. E quando eu faço a viagem, eu penso nisso. Eu monto o time personalizado. Não faz sentido eu juntar pessoas de mercados completamente distintos ou muito diferentes, ou algo muito que não faça sentido. Então eu estudo isso. Tem fila de espera para as viagens. Então eu pego essas filas de espera e vou vendo, opa, essa aqui encaixa com essa, e são pessoas que não se conhecem. Sim. Mas quando a gente vai a fundo e busca realmente o ápice da personalização, é isso que acontece. Porque quando tu personaliza, tu não fideliza o teu cliente. Quando tu personaliza, né? Não é isso que acontece? Ele não volta e não continua voltando. Foi o que aconteceu com a gente. Eu personalizei e pensei e tudo deu certo pra gente se conectar. E quando a gente estava lá, o que a gente fez? Só se juntou. Literalmente foi isso. Sim, Se juntou. sim. Mas pegando esse seu gancho, é isso, gente. O mercado de luxo, ele é caracterizado, de modo geral, justamente pela venda de um produto de alto valor agregado para um público muito seleto e que normalmente tem um poder aquisitivo elevado. Então, a personalização, o conceito dela precisa estar dentro do mercado de luxo, seja a venda de produto ou de serviço, porque ela conecta a marca com o cliente de acordo com o estilo do cliente, a individualização do cliente. Sim. Então, a personalização, ela é buscada pelos consumidores para justamente acentuar isso. E eles buscam, normalmente, até com uma conexão emocional muito forte. Né? Eles buscam essa conexão emocional forte, a individualização e a singularidade. Então, marcas como a Louis Vuitton e a Gucci, por exemplo, você encontra a personalização nas lojas, em produtos acessíveis ali à sua mão, que é roupa e acessório, mas você também encontra na casa, nos carros, nos iates, nos aviões. Né? Você encontra essa personalização hoje. Então, qualquer marca que hoje queira seguir essa tendência, ela precisa conhecer o público dela, ela precisa criar valor dentro daquilo que ela está oferecendo e, antes de tudo isso, ela precisa entender que a personalização precisa estar no centro do produto ou do serviço que ela oferece, para alcançar o resultado, como você que alcançou em Paris com a gente. E nem sempre é grande escala, né? Gente! E nem sempre, sempre é depende grande do que escala. você oferece, você vai trabalhar em grande escala. Sim, nós somos em quê? Em 5, né? 5. Você só faz 5 Só pessoas. 5, são só 5. Exato. Só. São 5 universos, né? São 5 universos. É complexo. Não, e quando a gente tá lá na frente, né? Tá acontecendo o curso, tá tudo lindo, a gente tá fazendo as visitas, eu tô lá suando para traduzir tudo. A gente acha que, tudo ótimo, né? Mas são meses antes, pensando em cada a preparação, uma, né? pensando... Pra aquilo sair perfeito. Exatamente. Não, e pensando também cada experiência. Porque eu preciso que todas as experiências sejam positivas para todas, mas que pelo menos uma marque Faça o coração sentido. de cada uma. Mas marque daquela maneira que marque de verdade. Então eu tenho que desenhar exatamente isso. Que todo mundo se impacte, mas tenha também sempre a cerejinha do bolo para cada um. Não, e assim, se você olhar no caso da viagem da gente, do curso, você teve o press kit, a mala, que é fantástica. Qualquer um que faz o curso consegue se preparar para o Que eu que me vem. surpreendi muito quando eu abri. Exato, uma mala muito, muito luxo. Sabe né? que tem uma cena que é a minha favorita, né? Qual? Que é a cena que eu entrego a garrafa da Salton com o teu nome. Sim. Mas parece assim, eu tenho essa cena, né? E essa cena tá no meu Instagram, tá em tudo quanto é lugar. Eu mostro nos meus cursos que a Thalita pega assim, mas Manu! Tem e tu meu vê nome. assim, mas Manu! Né? Mas Eu esperava receber uma garrafa de champanhe. Mas não a Mas sua não garrafa com o meu de nome. Nada. E ela tá lá e eu não vou usar. Também pensei nisso esse dia. Será que bebo? Eu não Mas eu vou falei, beber. beber Eu já porque bebi. eu sou a pessoa mais especial pra mim mesmo, não é? Isso aí. Exatamente. É isso Use aí. com Pode você. guardar a garrafa.
Isso. Sabe que uma vez um cliente falou pra mim uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Eu achei meio forte o que ele falou, mas depois eu guardei isso pra mim. Que ele falou assim, a gente ser muito bem tratado é difícil de esquecer. Mas quando a gente é quando a gente é maltratado ou muito maltratado, é eterno, a gente não apaga da nossa memória. Exatamente. E aquilo penetrou tanto na minha cabeça. Então, bem tratado é meio que obrigação É. da gente como humano com outro humano, né? É. Mas quando você é maltratado, assim, quando a gente é maltratado, a gente não esquece. Pode ser assim, ó, um negocinho. É. Mas eu discordo um pouco. Eu acho que quando você é muito bem tratado, você também não esquece. Não, ele falou, porque você não esquece. Mas pode acontecer até de você esquecer. Ou tem pessoas que acham que é só uma obrigação do outro. Mas quando você é maltratado, isso marca isso aí você. A experiência Isso negativa, ela marca muito, porque E ela por causa isso, essa cicatriz, necessidade. ela causa dor, ela causa ferida, e é fato. E hoje em dia, a gente vive um momento muito difícil, porque existe a necessidade da aprovação, que veio muito com a rede social, gente. Sim. Então, as pessoas hoje não têm mais uma resiliência para entender que o outro tem o direito de pensar diferente. Sim. Então, a gente, como empresários, como profissionais, a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente não pode esperar do outro compreensão e tolerância. Com certeza. Não que a gente não possa errar, mas a gente precisa errar o mínimo possível. Ou, pelo menos, não errar naquilo que é muito importante para o cliente. Exato. Você definiu o conceito de personalização perfeitamente. Foi. Numa frase. Gente, ela, olha. como Tchau, sempre. até amanhã. Pode acabar o podcast, pessoal. Então, eu acho que a gente vai pegar só esse final e tá tudo certo. Pega a minha introdução apresentando elas, pega o final, acabou. Resolvido. Né? Tá bom assim? Mas acho que a gente vai terminar por aqui mesmo, porque, olha, fechou com chave de ouro, né? E Foi porque nós maravilhoso. temos mais alguns episódios. Não vou dar spoiler por aqui, mas fiquem atentos que nas próximas semanas teremos aí muito conteúdo, muito mais conteúdo, né? Vocês viram só um pouquinho da personalização, mas a gente vai falar sobre tanta coisa, sobre savoir-faire, sobre Exclusividade. exclusividade. Tá vendo que elas já estão se metendo? Elas já querem falar. Eu quero mostrar que eu tenho um roteiro aqui. Eu tenho um roteiro que cada uma tem direito de falar 10 minutos. E que ninguém leu. Que ninguém leu. Eu mandei pra elas, Em que ninguém a gente leu. respondeu uma pergunta que é a da Thalita o podcast inteiro. Inteiro. Mas quem sabe faz ao vivo. Olha aí, adorei! E é isso, gente. Obrigada. Curte, compartilha, se inscreve no canal, porque isso não pode faltar, né? E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, tchau.